Numa possível luta, hipoteticamente falando, de Luffy contra Sanji e Zoro, quem realmente sairia vencedor? O novo Yonko ou os seus dois comandantes? Vamos pensar assim, utilizando o momento atual dos personagens com os seus defeitos e as suas qualidades. Eu vou apenas utilizar o que foi apresentado pelo mangá. Então, caso você tenha uma suposição sobre o quanto realmente um personagem aguenta mais do que deveria, entenda que eu vou utilizar apenas o que eu vi do mangá e o que eu acho que faz sentido com as habilidades dos personagens. Vamos então começar a falar um pouco das habilidades de cada um e tentar chegar num resultado que realmente faça sentido para o que foi apresentado nos últimos capítulos. Primeiro, pensando sobre habilidades mais básicas de cada um e os hakis, o Luffy leva vantagem entre os três. Basicamente, ele tem vantagem em todas essas habilidades. Em algum momento da obra, o Oda disse que o Sanji tinha um melhor haki da observação, o Zoro tinha um melhor do armamento e o Luffy o do haki do rei. Porém, isso já se foi há um tempo. Do jeito que o Luffy tá hoje, ele possui não só o da observação, mas do armamento e do rei melhor que os outros dois, conseguindo utilizar a versão avançada de cada um desses hakis com extrema eficiência e durante um combate muito tenso, como a gente viu contra Kaido. Zoro, por sua vez, tem um melhor haki do armamento do que Sanji e um pior haki da observação. Isso poderia complicar muito para ele, já que os seus golpes trocados com o Luffy seriam à base do haki do armamento, que ele infelizmente perde. Se a gente for equiparar e dizer que ele consegue utilizar agora o haki do rei com maestria, ele poderia chegar próximo do que é o Luffy na sua versão mais forte. Eu acho que não. Eu acho que o Luffy tem uma grande vantagem ainda, principalmente com os seus Gears. Sendo ele mais veloz do que o Zoro, utilizando a segunda marcha, junto com golpes com o haki do rei avançado e haki do armamento avançado, o Zoro teria um grande problema. Lembrando que o Luffy é próximo à mesma velocidade do Sanji ou até mesmo mais rápido na segunda marcha. Lembrando que as habilidades do Sanji foram bastante elevadas, então fica aí um debate bastante interessante, quem realmente é mais rápido. E aqui a gente cairia num dilema. Golpes baseados na segunda marcha seriam suficientes para derrotar o Zoro? O Sanji, eu acredito que sim, porque ele tem uma menor resistência, pelo menos até o momento em que tudo foi mostrado. Por mais que ele tenha recebido os upgrades do seu corpo, se tornando mais resistente, mais duro e tudo mais, ele ainda tem menos resistência do que o Zoro, basicamente. Então eu acredito que numa luta entre esses três personagens, no Luffy contra eles dois, a segunda marcha seria bastante interessante para o Luffy. Por mais que ele não conseguisse causar dano neles com golpes baseados só nela junto com o haki do armamento, a grande adição do haki do rei avançado traz as coisas para um mundo muito maior do que a gente estava acostumado, como por exemplo a gente viu na luta do Luffy contra o Doflamingo. Quando a gente vê o Luffy utilizando golpes na sua forma base contra Kaido e conseguindo causar dano, a gente entende o quão forte é esse haki do rei avançado, e isso em uma batalha seria muito importante. Afinal, ele não pode simplesmente entrar na quarta marcha, porque ele iria ficar muito cansado, e na quinta também. E a gente nem sabe se ele consegue simplesmente ativar a quinta como se não fosse nada. Mas vamos imaginar que de fato ele consiga. A real é que eu acho que ele nem precisa. A quarta marcha é uma disparidade tão grande com essas novas habilidades para os outros dois que eu acho que ficaria injusto. Vamos parar para pensar na luta contra Kaido. Kaido é um ser tão forte que conseguiu enfrentar diversas supernovas e até mesmo todos os bainhas sozinho, como se ele não fosse possível de ser derrotado. Além disso, enfrentou Yamato, Luffy de novo, além de enfrentar golpes do Law, do Killer, do Kid e do Zoro. Isso tudo num curto espaço de tempo, mostrando que a resistência
resistência dele é fora do comum. Quando o Luffy alcança a quinta marcha, ele passa a chegar num patamar tão alto de resistência que o seu corpo muito dificilmente pareceu sofrer danos o suficiente para deixar ele próximo de ser derrotado. Mas aí você pode pensar, no vigor físico, Luffy perderia para os dois. Eu acho muito improvável. Sanji tem capacidade de controlar as suas habilidades melhor do que o Luffy e o Zoro por conta de ser o seu corpo já de natureza e ele só ampliou as suas capacidades, mas o Zoro tem muita dificuldade em controlar a Ema e por isso ele não teria vida fácil utilizando ela durante um longo tempo, né, com aquela forma utilizando o Haki do Rei e o Haki do Armamento. E isso acabaria sendo muito prejudicial numa possível luta entre eles, porque o Zoro tem um tempo limite, ele não consegue ficar naquele estado por muito tempo. E isso é algo até que eu levo em conta numa luta hipotética entre o Zoro e a Yamato. A Yamato tem muito mais resistência e consegue lutar a longo prazo com o Haki do Rei avançado. O Zoro infelizmente não tem essa capacidade hoje, então isso tira muito do poder dele. Então o que eu acho hoje é que o Luffy ele ganha das estatísticas básicas dos dois. Ele tem mais vigor, tem mais força, mais velocidade, ele tem mais versatilidade do que os dois. Mesmo eles se juntando, eles teriam uma grande dificuldade em superar a barreira que é a quinta marcha. Mesmo utilizando o Haki do Rei, lembrando que não adianta só acertar. O Luffy ele chega num nível tão alto de resistência naquela marcha que as coisas mudam e ele chega a alterar a realidade até mesmo do próprio corpo. E isso numa luta contra esses dois seria de grande ajuda. Além disso, ele também consegue alterar a realidade, ele consegue alterar o ambiente em volta dele. Então ele poderia utilizar isso de forma muito inteligente para lidar com golpes, principalmente do Zoro, onde ele utiliza aqueles golpes como o Pound-Ho, que são de longo alcance. Então numa luta entre esses três seria muito difícil eles conseguirem superar o vigor físico do Luffy, que é muito grande. Existem golpes que poderiam realmente causar um dano bom no Luffy? Claro que sim. Golpes principalmente do Zoro que são cortantes. O Sanji dependeria um pouco mais da força do seu armamento, porque a falta do Haki do Rei é algo muito crucial numa luta hoje em One Piece. Lembrando que o Haki do Rei a gente vê que demonstram o poder muito grande. Então essa situação levaria muito em conta o problema do Sanji não possuir esse Haki. Então, nessa luta, o Sanji teria que utilizar as suas habilidades muito bem para conseguir ser efetivo. Afinal, o Luffy simplesmente iria aguentar qualquer porrada com um simples chamas e o Haki do Rei. E o Haki do Armamento, perdão. E nesse caso, o Zoro teria que utilizar muito bem o tempo dele, utilizando o auge das suas habilidades com a Ema para conseguir causar dano. E aí entra a questão da velocidade e do Haki da Observação dele conseguir acompanhar o Haki da Observação avançado do Luffy, que é um grande problema. Como se o Sanji fosse um suporte para o Zoro conseguir chegar no máximo de golpes acertados possíveis. E hoje, querendo ou não, o Luffy conseguiu se equiparar, pelo menos por um tempo, com Kaido numa luta no 1 contra 1, o que supostamente era algo muito impossível de acontecer. Então, esse nível de habilidade que ele aumentou num curto espaço de tempo, que foi nessa luta em Wano, ele consegue agora lidar com coisas que antes ele tinha muita dificuldade. Mas claro, a força de Zoro e Sanji não é algo para se desprezar. Vencer comandantes de Yonko é algo muito válido e que a gente tem que olhar com bastante respeito. Eles não são fracos, porém o Luffy deu um passo para um nível muito mais acima do que eles estão. E eu acho que o maior problema para realmente não ter uma luta é que a diferença de um comandante de Yonko para um Yonko é muito grande. A gente viu o Luffy conseguindo lidar com o Katakuri, por mais que seja meio que parcelado a luta. Contra o Kaido, ele tomou one shot. Ele basicamente tomou nocaute no primeiro golpe. Então ele precisaria... Se Zoro conseguisse acertar muito o Luffy, aí talvez um problema seria realmente instaurado.
Mas é o que eu falo. Ele e o Sanji juntos não têm força suficiente para derrotar a Quinta Marcha, nem versatilidade. É algo que realmente vai muito fora da realidade dos dois hoje. Por mais que eles tenham ambições em se tornar personagens realmente fortes, o Luffy alcançou um patamar muito alto. Então, na minha opinião, lembrando que Zoro não consegue utilizar 100% da Ema e os golpes do Sanji são limitados por conta do Haki do armamento não ser suficiente tanto quanto o Haki do Rei avançado, então por isso eu acho que eles teriam dificuldade e eu acho que a luta penderia mais para o lado do Luffy. Lembrando que isso é só uma brincadeira, uma diversão para passar o tempo, né? Pensar qual personagem é realmente mais forte. Eu acredito que seja o Luffy comparado com os dois juntos, obviamente. Se for no 1 contra 1 eles não têm nem chance, mas que isso diminuirá ao longo do tempo. Lembrando que o Zoro tem uma ambição de se tornar algo muito grande, por mais que ele nunca vá alcançar o nível do Luffy. E também levando em conta com o que foi mostrado no mangá. Isso é muito importante, porque não adianta eu pensar que o Zoro consegue utilizar o Ashura com o Haki do Rei o tempo todo, ou pensar que o Sanji vai conseguir utilizar as chamas azuis com o Haki do armamento defendendo o tempo todo, porque a gente não viu isso funcionando assim. Eles utilizaram por um curto período de tempo, que foi o suficiente para, depois de tantas porradas trocadas entre eles e os comandantes de Kaido, para derrotar estes. Então não adianta só pensar nessas habilidades como o momento final, tem que pensar em coisas maiores, como por exemplo o vigor físico dos personagens. O Luffy demonstrou um vigor muito maior do que King e Queen juntos, então não tem como eu pensar que ele seria derrotado tão fácil quanto esse. Lembra quando o Zoro chamou o Kaido de catástrofe? É basicamente o que aconteceu com o Luffy quando ele chegou no seu pico com a sua fruta e utilizando o Haki do Rei imbuído com maestria. Isso transformou ele numa catástrofe, alguém capaz de mudar o ambiente, conseguir lutar de igual para igual com a fera mais forte de One Piece. Eu apenas acho que, pensando numa luta em que o Zoro precisaria utilizar uma habilidade que ele não domina por mais tempo do que o Luffy utilizar a Quinta Marcha, que ele aparentou ter mais domínio do que a Ema com o Haki do Rei, então por isso eu acho que essa luta iria pro Luffy. Caso contrário, são situações, e isso é muito importante quando a gente for analisar uma luta de One Piece, porque como a gente viu, por exemplo, Law e Kid não tem capacidade de vencer Big Mom na força bruta. Luffy provavelmente teria chances, mais do que esses dois. Então o que eles precisaram fazer? Utilizar a inteligência. A gente viu que a Big Mom, quando ela caiu consciente, se perguntando o que aconteceu. E até existe uma chance dela estar viva. Mas aqueles dois venceram por conta das circunstâncias, do jeito que a luta foi e como eles conseguiram sobrepor a força dela. No caso, com versatilidade. As suas frutas tinham habilidades muito interessantes. Eu não vejo isso em Sanji e Zoro. Eu vejo que o Luffy tem muito mais resistência do que os dois. Eu vejo que a longo prazo ele seria e conseguiria lidar mais com suas próprias habilidades para dar dano nos dois do que eles conseguirem simplesmente dar um blitz absurdo no Luffy. Claro, deixa aí nos comentários o que você acha, se isso faz sentido, não faz, eu vou adorar, eu adoro essas discussões sobre quem é mais forte, quem é mais fraco, porque eu acho até um pouco cômico, não tem como medir isso, apenas o Oda sabe, mas a gente cria suposições baseadas no que a gente vê no mangá. Caso você goste, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda muito, eu vou ficando por aqui, valeu, falou! E eu fui.